E aí pessoal, tranquilo? Voltando a gravar aqui, né, pro canal, faz tempo que eu não gravo. E hoje eu vou estar postando umas partidas minhas, né, nas séries Minhas Partidas. É uma partida muito interessante, que é uma abertura pouco conhecida chamada São Jorge, né? O que que essa abertura é? O cara joga 4 e aí a gente, as negras, responde com um belo A6, né? Então esse aí é a tal da São Jorge, tá ok? Vou colocar aqui o computador fazer análise. A partida foi no Lichess. Note que o jogador que foi a vítima dela é um jogador forte, né? Um cara de rate acima de 2000. Quando foi jogando a gente tem que somar 12, né? Ele tinha 2048. E aí eu venci ele. Vamos colocar aqui a análise para a gente observar analisando. Note que eu ganhei com menos de 5 minutos de jogo. Deixa eu só voltar aqui, né? Tá vendo? 5 minutos e 25 meu tempo restante. E o cara calculou pouco, né? Ele calculou 2 minutos e 2 segundos, né? Provavelmente ele deve ter subestimado a abertura. E aí quando ele percebeu, já era tarde demais. O segredo de jogar a São Jorge é o seguinte, você tem que usar apenas temas estratégicos, tá bom? Então São Jorge tem alguns golpezinhos, né? Mas você tem que usar mais a estratégia. Então é um bom repertório caso você queira treinar peão isolado, né? Debilidade de peões, né? E como você usar elas através de bispo e tal, associada aos temas de abertura hipermoderna, né? Da escola hipermoderna, é uma abertura boa para você treinar, tá ok? Talvez até usar em alguns torneios, né? Nas primeiras rodadas, quando você pegar adversários mais fracos, é bom você usar esse tipo de abertura para evitar de do cara te vencer porque ele preparou um golpezinho de abertura e você distraído caiu e tomou, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, vou colocar aqui a análise, né? É 4 a 6, né? O cara joga D4 dominando o centro, até aí tá tudo bonitinho e a gente responde com B5. Então a ideia desse B5 é o que é vir com o bispo na diagonal, tá? Ocupando a casa de B2 e aí nós vamos atacar o centro, tentar atacar o centro usando peças menores como bispos e cavalos. Então a ideia da abertura hipermoderna é essa, né? Da escola hipermoderna é essa, você dá o centro para o adversário, tá? E aí você tenta destruir o centro, né? Atacar o centro com bispos e cavalo, com as peças menores, tá bom? Tem um pós e contra, tá? O contra é que as brancas ganham uma vantagem espacial. Então ele tem um tema vantagem especial, espacial, desculpa, espacial a favor deles, né? E isso pode implicar muitos golpes táticos, né? A desvantagem deles é que o objetivo das negras será apenas destruir o centro, como a ideia da Arlequine, por exemplo, né? Então, se você conseguir destruir o centro dele, praticamente você fica com um final melhor e você pode ganhar o jogo, tá? Então você tem que seguir essa estratégia, tá? Aí o adversário jogou um C4, né? Eu não gostei muito desse C4, seria melhor o lance que o computador indica, um A4, tá? Tentar fazer ruptura, aproveita e já desenvolve qualquer coisa, pode abrir para torre e tal, começa a pressionar a coluna de A, mas ele optou por um C4, né? E aí a gente desenvolve direitinho com o bispo em B7, continuando o plano aquele que eu falei. Ele fez peão toma, eu não achei legal esse lance. Eu iria desenvolver um cavalo, né? O computador está indicando cavalo em D2 é um lance difícil. Por que um lance difícil? Porque quando a gente pensa em cavalo D2, aqui a gente já pensa que o bispo vai ficar mal. Eu creio que o computador sugere cavalo em D2 seguido de um B3 e desenvolver o bispo via fenqueto, né? Que eu acho que seria um lance mais apropriado, tá? Mas aí ele resolveu tomar. Ao tomar, aí ele já cai numa debilidade estratégica. Tá vendo a pontuação? Observe aí. Tá 0.4
e depois vai para menos 0,5, ou seja, ele perdeu um ponto nessa pontuação. E note que esse um ponto que ele perdeu não é porque ele perdeu um peão, é porque ele ficou debilitado. Olha só, ao fazer bispo toma, ele vai cair no tema chamado ilhas de peões, tá? O que, que é isso? Note que eu estou em apenas... O que, que é ilhas de peões? Você conta os peões de lado e vê quanto que eles estão separados. Por exemplo, o meu, eu tenho apenas duas ilhas. Uma ilha que vai de H2 até... aliás, de H7 até C7. E uma outra ilha que é o peão de A6 que está isolado. As brancas têm três ilhas, né? Que é o peão de H2 que vai até F2. Depois tem um peão isolado em D4. E depois tem os peões, né? De B5, B2 e A2. Né? Então eles têm três ilhas de peões. E isso é ruim, porque no exercício de finais, geralmente aquele que tem mais ilhas tem tendência de perder. Por quê? Porque um peão não consegue defender o outro. Então, basta eu agora tentar simplificar a partida, levar para um final de peão, que é um final de peão, na minha opinião, ganho. Tá? Depois vocês podem tentar jogar contra o computador aí, tirando todas as peças, deixando apenas esses peões. E aí vocês vão ver que é fácil das brancas e das negras ganharem. Jogou cavalo ameaçando, volta para B7. Jogou bispo em F4 com o objetivo de pressionar meu peão de C7. Defesa é muito simples, né? Vou desenvolver o cavalo. Vamos continuar desenvolvendo. Ele não pode me atacar por enquanto, né? Aí ele foi desenvolver o cavalo ali. E6, né? Com o objetivo de abrir espaço para o bispo. Eu estava pensando em finquetar o bispo, mas aí eu gastaria tempo, tá? Fora ainda que poderia permitir esse avanço do peão de D4. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Observe que o cara tem um peão isolado que é o de D4. Então, tem um tema estratégico que fala como jogar contra um peão isolado. Então, eu vou começar a usar esse tema contra o meu adversário, tá? Tomei o peãozinho ali. Aí ele tomou aqui, que não vai adiantar nada. Agora é o princípio de tempo, né? Ao tomar ali, eu fui e dei um cheque. O computador sugeriu um cavalo primeiro, ameaçando o bispo, ganhando tempo. Eu preferi dar um cheque. Né? Teve que recuar com o cavalo. E agora vem já um tema estratégico, que é o seguinte: quando você tem. Você lembra que eu falei que quando você tem um peão isolado, o adversário tem um peão isolado, é vantagem para você. Tá bom? Por quê? Porque no final você ganha. Só você olhar essa estrutura de peões, você pensa, se caísse no final rei contra rei e peões, tirando bispo, cavalo, dama, torre, você ganharia? Né? No caso eu ganharia, tá? Por que eu ganharia? Por causa que ele tem três ilhas e esse peão isolado que é fácil de atacar. Então o que, que você tem que fazer quando você está jogando contra um peão isolado? Você tem que bloquear o avanço dele, você tem que impedir o avanço. Tá? Você tem que fazer três regrinhas. Bloquear o avanço que o meu cavalo está fazendo, impedir o avanço, que era antes do meu cavalo chegar, porque se ele avançasse ele perderia uma peça, né? E depois atacar esse peão com tudo, tá? Mas primeiro você tem que bloquear o avanço, tá? Bloquear o avanço simplifica, cai no final e ganha, que é isso que eu estou fazendo. Então eu botei meu cavalo ali impedindo um avanço, e aí eu vou tentar simplificar o jogo, tá? Tentar simplificar o jogo de tal maneira que ou eu consiga outra vantagem material ou levo para o final e ganho no final, tá bom? Então vocês vão ver que eu vou fazer de tudo para impedir esse avanço de peão, tá? Enquanto isso as brancas vão tentar avançar esse peão para ver se diminui o número de ilhas de peões. Aí ele voltou bispo, né? Porque a pressão já tava ameaçando ganhar ali uma peça, né? Então ele teve que perder. Fiz o rock para tirar meu rei exposto. Ele rocou também. O computador está indicando bispo em E7. Não, mudou agora. Joguei um cavalo A6 ao invés de bispo em E7 agora, tá? Para desenvolver o cavalo. Aí ele jogou torre em C1 tentando desenvolver a torre. Aí agora eu joguei bispo em E7. Foi um lance que eu demorei muito para fazer esse movimento. Desses 5 minutos que eu joguei, eu creio que 2,5 fui pensando nesse bispo em E7, tá? Por quê? Porque é o seguinte, com certeza há temas táticos das brancas, né? Com
ataque em H7, por aí. Então eu resolvi voltar esse bispo para cá, tá? Bispo em E7, com o objetivo de fortalecer minha casa de G5, tá? Abrir a casa-chave para abrir a casa-chave de B4 no meu cavalo de A6, poder ir nela depois, né? E aí pressionar o peão dele de A2 com torre. Então foi um dos motivos pelo qual eu optei esse lance. Foi um lance de defesa e depois eu posso usá-lo como um ataque, tá bom? O cara jogou bispo em B3, que eu achei foi um lance ruim, porque eu já queria mandar esse cavalo em B4, então ele só adiantou meu plano. Voltou para B1 e agora era fácil, uma combinaçãozinha simples que eu ganho um peão. Então a vantagem posicional que eu tinha, né, eu tomou ali, já virou uma vantagem material, né? Então assim, eu já tenho uma vantagem posicional, já tenho vantagem material, ganho mais uma vantagem posicional, que é o peão isolado de B2. Então simplifica para mim, está melhor ainda. Aí o adversário, no desespero, mandou uma dama C2, achando que ia capturar com a torre, né? E aí um simples F5, poderia ter jogado um G6 que o computador está indicando, né? Mas eu optei por um F5 porque eu já estava imaginando um bispo em E5 depois, caso ele tire a torre, e aí me ajuda na simplificação. Aí o jogador já no desespero, né? Jogou cavalo em G5, entregando o cavalo, aí ele foi e abandonou, tá? Então, com 17 movimentos, eu venci um jogador de rate de acima de 2036 com uma abertura que o pessoal julga-se inferior, que é a São Jorge, tá? Mas assim, quando você usa a estratégia, nenhuma abertura é tão inferior assim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.